O relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 definiu critérios de prioridade para emendas parlamentares. Para falar deste assunto, recebemos no Jornal da Manhã o relator da LDO, o deputado federal Danilo Forte. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo. Já começo perguntando quais tópicos foram incluídos no anexo de metas e prioridades da LDO. Sem sombra de dúvida, a principal preocupação é casar a expectativa que o Brasil tem, né, de muitas demandas, com o tamanho do orçamento. Essa é a nossa maior preocupação nesse momento. É fazer um orçamento o mais fictício possível, o mais realista possível, factível possível, mais realista possível, menos ficção, menos engordar o orçamento inflacionado, e ter na concretitude dele, na clareza dele, uma linha de prioridade capaz de atender às demandas do povo brasileiro. E eu não tenho dúvida que o parlamento tem sensibilidade para isso, até porque está nos 4 cantos do Brasil, a representação da Câmara representando o povo e a representação do Senado, os estados, e buscando exatamente construir uma alternativa que possa priorizar o que de fato é necessário. E algumas inovações. Eu estou trabalhando muito forte para realizar, incluir no orçamento, pela primeira vez, uma política de enfrentamento ao abandono que vive as crianças com deficiência, principalmente os autistas. Nós não temos uma política integrada a nível nacional. E nós queremos fazer, inclusive, com a criação do núcleo de atendimento às crianças com deficiência, dando ali a oportunidade, desde o neuropediatra, passando pela complexidade da psicologia, da pediatria, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da nutrição, das artes, da dança, da atividade esportiva, tudo num ambiente em que você tem a segurança para as crianças ali, vão ter um convívio social e uma inclusão social mais fraterna, como também para as famílias que muitas vezes se dilaceram, né? Os pais se separam pelo infortúnio, pela dificuldade que é conviver com a criança dentro de casa nesse estágio. Então, eu acho que isso é uma prioridade que o Brasil precisa ter como uma das primeiras. E dentro desse emaranhado de números que é o orçamento, você também tem a segurança de ter um orçamento menos contingenciado possível. Porque o espaço de contingenciamento é que cria, inclusive, insegurança para a execução do próprio orçamento. Então, quanto mais impositivo e menos contingenciamento, maior segurança terá o governo e os investidores com relação ao Brasil. Deputado, a gente sabe da importância que as emendas ganharam recentemente até para uso político do governo, né? Foi assim na gestão anterior, na atual também, a liberação das emendas, o ritmo de liberação vai conforme o ambiente político, né, e conforme as necessidades do governo. O senhor vê avanços em relação a isso? Acha que a liberação das emendas precisaria seguir um ritmo técnico, ditado por princípios técnicos, ao invés dos critérios políticos? Seriam necessárias mudanças? Que análise o senhor faz, deputado? Vitor, o uso político era muito pior quando não tinha as emendas impositivas. Ali naquela época, inclusive, fragilizava a democracia, porque os parlamentares de oposição sequer tinham suas emendas empenhadas. Hoje nós temos um orçamento, inclusive, da altivez e garante a autonomia do Poder Legislativo para o enfrentamento com o debate. Então, eu acho que, é isso que eu estou dizendo, por que as grandes nações do mundo, os países mais ricos, têm um orçamento 100% impositivo? E quando o executivo tem um problema, como uma pandemia, ou como uma inflação inesperada, ou um desequilíbrio, ou uma guerra, ele vai ao parlamento e pede uma suplementação, e o parlamento discute, debate, e suplementa e prioriza. Inclusive, recentemente nós vimos isso nos Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo. O que nós não podemos é fragilizar o orçamento, tentando ter um orçamento inflado, que muitas vezes causa muito mais dificuldade e cria de novo o toma lá da cá. Quando você faz aleatoriamente a disposição do governo de plantão, o empenho das emendas, você está criando inclusive uma subjetividade em que o plantonista do governo é que vai definir a quem quer atender ou não. E aí você de novo tem um jogo político.
como é feito nos Estados Unidos? Tem um cronograma que, em função da arrecadação, tem a liberação das emendas e das propostas e políticas do próprio executivo nas suas discricionárias. Então, você já tem uma automatização. À medida que vai arrecadando, você vai priorizando. E no caso particular do Brasil, eu acho que a gente deveria priorizar, inclusive, as emendas de área de saúde, porque elas são muito importantes para combater o maior problema que o Brasil tem, que é a saúde pública, como também ela ajuda muitos municípios. Nós vimos aí pela primeira vez na história uma greve de prefeitos. Por quê? Porque o custeio da saúde, quando demorou todo o primeiro semestre para poder começar a liberar as emendas de saúde, pesaram muito sobre o orçamento das prefeituras, principalmente, e das pequenas prefeituras. Então, se você tiver condições de acomodar dentro do cronograma de desembolso, você vai fortalecer não só o orçamento em si, como também as próprias regras democráticas na convivência do legislativo com o executivo. Kobayashi, a sua pergunta? Deputado, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Deputado, a minha pergunta é a respeito das mudanças que a gente pode esperar a respeito dessa LDO para o próximo ano em relação à anterior, a que foi feita no ano passado para vigir neste ano que estamos tendo em 2023. Até porque o governo é diferente, as ideias do governo são também diferentes, há uma tendência do governo mais progressista a aumentar a despesa pública e aí a gente tem necessariamente também muitas mudanças nas diretrizes orçamentárias. Quais são as principais diferenças que nós vamos encontrar nesse projeto da LDO deste ano, que vai valer para o próximo ano, em relação aos anteriores? Conter o gasto público é uma prioridade também, principalmente o gasto desnecessário. Eu quero que, inclusive, a gente coloque dentro da lei de diretriz orçamentária uma perspectiva de cobrar eficiência no serviço público. Nós estamos cansados de dizer que o per capita da educação, o gasto do governo com a educação do Brasil é comparável à das grandes potências do mundo. É muito alto. Agora, tem estados, como o meu estado do Ceará, que tem uma excelência na educação pública e tem estados que reclamam que os meninos saem do ensino fundamental sem saber ler, interpretar um texto, sem saber fazer uma conta de aritmética. Então, essa busca dessa eficiência também pode ser regida pela lei de diretriz orçamentária. E eu já estou, inclusive, discutindo isso na Comissão de Educação. O que é que fez o Ceará mudar na educação? É que os municípios, na distribuição do ICMS, tinham um bônus quando melhorava o nível de educação. E o governo federal também pode ter uma receita dessa para melhorar o nível da educação, como também diminui o desperdício na saúde. Esse negócio das OS, das Organizações Sociais da Saúde, estão levando muito dinheiro, que aí já é o outro lado aqui do estado do Ceará. No ano passado, o Ceará gastou mais de 2 bilhões de reais com OS, Organizações Sociais de Saúde, e, no entanto, nós temos mais de 60 mil pessoas numa fila para poder ter uma cirurgia seletiva. Então, diante disso, a gente precisa exatamente ter essa busca. Outro lado é conter esse gasto, muitas vezes, desnecessário. Então, eu acho que essa priorização, inclusive se materializando na impositividade, ela tem condição, inclusive, de dizer ao governo, do ponto de vista do legislativo, pode estar aí criando despesa, no momento, inclusive, que tem queda de arrecadação pelo terceiro mês consecutivo. Então, eu acho que esse amadurecimento e esse diálogo é fundamental, tanto do Congresso Nacional, como dos diversos segmentos representados no Parlamento, seja pela oposição, seja pela bancada governista. Muito bem, conversamos com o deputado federal Danilo Forte. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo final de semana. Bom dia.